Eu sou a Patrícia do Flávio. Nós somos pais de 3 filhos, um menino e 2 meninas, avós de uma neta linda de 5 anos. Estamos casados há 35 anos. Estamos ali com a igreja, né? O Ministério Evan de Porto Alegre já há 11 anos, completamos 11 anos este ano. Estamos muito felizes mesmo com o que Deus tem feito. E minha oração é para que você seja poderosamente abençoado nessa noite, nesse lugar. O irmão que abriu o culto aqui, ele falou sobre um virar de chave, sobre um tempo, sobre coisas serem acessadas na nossa vida. E eu creio que esse é um tempo, né? Que o céu tem acessado de diferentes lugares, em diferentes endereços, porque a Igreja de Jesus, ela não se resume em um endereço, em um lugar. Ela está nas cidades, e aqui nós estamos nessa noite, para a glória de Jesus, reunidos com uma parte da Igreja de Cristo Jesus, aqui em Três Coroas. E isso é uma alegria para nós, uma alegria poder estar aqui com o pastor Marcelo, com a pastora Dai. Nos conhecemos já, conheço a pastora Dai desde 2013. Tive primeiro contato, as crianças eram pequenas, né? Meu Deus do céu. E é verdade, glória a Deus, tivemos um tempo tão precioso. Então, para nós, né, que os conhecemos já há um tempo, isso é uma alegria vê-los assim à frente de um trabalho, à frente do ministério, entendendo o propósito e o chamado do Senhor para a vida deles. Então, pode ter certeza que vocês estão em ótimas mãos, debaixo de uma casa sacerdotal, abençoada pelo Senhor, homem e mulher de muito entendimento. Como ele disse, esse tempo de mesa nos enriquece e muito a nós também, porque todo relacionamento é uma via de mão dupla, né? A gente dá, mas a gente também recebe. Amém? Recebemos ali uma acolhida, um café maravilhoso, essas crianças queridas. Enfim, que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, viu? Em nome de Jesus. Vou descer? Não vai se apresentar comigo junto? Se apresentar comigo junto. Aleluia. Bom, sou o Flávio da Pati, né? E ela esqueceu de dizer que nós namoramos há 39 anos, né? Essa é a melhor parte. Só casamento não basta, né? Tem uns 39 de namoro e também nós éramos improváveis, né, para estar aqui. Então, se você às vezes se considera um pouco improvável, Deus tem algo para você, com certeza. E estamos felizes de fato de estar com vocês aqui nessa noite tão agradável, né? Uma temperatura maravilhosa ao pé da serra, né? Vocês são privilegiados, né? As pessoas economizam um ano todo, planejam uma viagem, vocês já moram aqui, né? Então é um lugar maravilhoso e é sempre bom estar de volta nessa terra. E essa noite, né, nós viemos aqui não para falar nada novo para vocês, a gente veio para compartilhar nosso coração, nossas experiências, nossa vida. Eu tenho certeza que vocês espiritualmente estão bem alimentados da palavra, uma igreja que é bem instruída. E não é rasgação de seda, mas a gente realmente reconhece um local abençoado, né? Só de entrar. Eu tenho certeza que vocês vão precisar procurar um lugar maior em pouco tempo, porque vai crescer de uma maneira sobrenatural, exponencial. E todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza que vão cooperar com aquilo que vocês são, com aquilo que vocês têm, e tenho certeza que vocês vão crescer muito espiritualmente. Aleluia. Acho que é bateria. Som. Ok. Aleluia. Glória a Deus. E é isso, gente. Vamos para a palavra, creio eu. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gente, fico feliz de ver quanta criança, coisa linda. É sinal que vocês estão seguindo à risca aquela parte maravilhosa da Bíblia que diz que é para crescer e encher a terra. Eu até vou ler um pouquinho esse texto hoje, uma outra conotação. E lá na nossa congregação tem muito espaço, né? Tem mais de 50 metros de comprimento, 17 de largura. E eu tenho um acordo com as crianças ali, né?
no final do culto eu libero, né? Então o pessoal já termina o culto, recolhe cadeira, e diz, meu Deus do céu, é uma correria, coisa linda de ver, coisa linda. E aí quando tem um casal que vai embora, os amigos vão lá junto, tia, deixa o fulaninho ficar mais um pouquinho, só mais um. E eles vêm, eles são parceiros, assim, um ajuda o outro, e se um cai, o outro ajuda a levantar, e o cabelo deles fica molhado de suor. Eu imagino que chegando em casa tem que tomar banho, mas é lindo, é maravilhoso, porque essas crianças elas vão crescer nesse ambiente e elas sempre vão ter uma recordação maravilhosa, porque houve tempos, né, que as crianças eram muito reprimidas dentro da igreja, iam puxão de orelha, levavam, sabe, beliscão, e elas cresciam. E eu visito presídios. Essa semana estive ainda no presídio fazendo visita, e quando você entra nas galerias, é um lugar terrível, óbvio, né? Mas você pergunta o nome das pessoas, como é que é seu nome, meu filho? Samuel. O teu Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Pula para o Novo Testamento, Mateus, Lucas, João, Pedro, Tiago. Pessoas que já estiveram dentro da igreja e se perderam. Isso é triste, Então, quando nós vemos as crianças felizes brincando, tenho certeza que essas crianças vão ser homens e mulheres maravilhosos, que serão os melhores profissionais, juízes, vão estar em todos os cargos da sociedade, e uns que outros vão ser pastor. Vai ter que ter algum desses aí que estão correndo que vão ser pastores, evangelistas, mas muitos vão estar na sociedade servindo e fazendo a diferença. Porque durante muito tempo a gente botava na cabeça das crianças que todo mundo ali tinha que ser alguma coisa dentro da igreja. Não, eles têm que ser filhos de Deus. Só isso. Se vão ser pastores, alguns vão. Mas muitos vão ser profissionais, e nós não vamos colocar um peso na vida dessas crianças. Não vamos colocar um peso querendo que elas façam isso ou aquilo. Mas o nosso papel como pai, como mãe, é mostrar o caminho e fazer com que eles se tornem pessoas melhores do que nós. Esse é o objetivo de um pai e de uma mãe. Coisa boa é ver os filhos progredindo. O meu pai, ele foi mecânico de carro, eu me criei dentro de oficina. Depois ele foi embora, nos abandonou, e toda uma história, e a gente acabou. Eu desde criança tive que trabalhar, desde 11 anos de idade, vendia picolé, vendia laranja, trabalhava desde pequeno. Já trabalhei em serralheria, metalúrgica. Com 15 anos trabalhei numa metalúrgica de fundição, forno, 1500 graus. Mas procurei estudar, batalhar, e eu me tornei mecânico de avião, depois inspetor de qualidade de manutenção de aeronaves. E meu filho hoje é um engenheiro mecânico, trabalha tanto na área de nanotecnologia, também com eletrônica, com tecnologia de alta. Ou seja, a gente vai procurando, talvez os meus netos sejam astronautas, vamos subir um pouquinho. Mas é brincadeira, não importa o que eles vão ser, desde que sejam homens e mulheres de bem, honestos, trabalhadores. Eu jamais vou colocar uma pressão para que eles sejam algo, não. Mas é importante que a gente entenda o nosso papel, né, de pais. A gente precisa entender isso. Porque hoje, né, principalmente eu estou com 59. Você vai dizer, nem parece. E aí vai ter quem diga assim, mas usa peruca. Não uso, mas pinta o cabelo. Não, eu não pinto o cabelo. Eu sou tataraneto de índios, então eu puxei pela minha tataravó, que era índia. Mas o ponto é que nós temos esse compromisso, né, de fazer diferente daquilo que nós recebemos, porque a gente tem mania de dizer assim, no meu tempo era assim, e no meu... Gente, os filhos da gente, eles não aguentam mais essa conversa, no meu tempo. Outra vez entrevistaram o Bernardinho, que era o técnico mais famoso do Brasil. Ele foi campeão mundial com as mulheres, com os homens, e todo mundo lembra dele gritando na beira do campo ali, quase se avançava nos jogadores e nas jogadoras.
E agora, recentemente, um repórter chegou para ele: mas você não faz mais aquela... Você está diferente, você não grita mais na beira do campo, que nem você fazia antes. Ele disse: exatamente. Porque se eu gritar na beira do campo hoje, eu fico sozinho, todos vão embora. Você está entendendo que as coisas mudaram? Então aquilo que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar de agora em diante. Ah, mas no meu tempo... mas era no teu tempo. Hoje é um outro tempo. Então nós precisamos entender que essa geração precisa de outro tipo de cuidado, de carinho, de amor. E cabe a nós, né, muitas vezes fazer uma atualização, né, baixar um download e atualizar, porque a gente às vezes está muito ultrapassado. Eu vejo hoje que eu tenho um filho de 35, ele foi criado ainda à moda antiga, mas tem uma de 28, que ainda não pegou a época do celular, mas tem uma de 16. Então a de 16 ela já nasce já com um chip, já nasce com tecnologia. Então desde criança era muito diferente dos outros. E para mim foi muito bom, porque eu precisei me adaptar. E quando eu olho, né, para os pastores aqui dessa casa, eu vejo muito da gente também. Porque estão começando o trabalho, pelo fato dos filhos também ter a mesma diferença dos nossos, né? E foi muito maravilhoso o que Deus fez conosco, nos reanimou, nos fez atualizar nosso sistema, e nós estamos aqui hoje cuidando de uma congregação maravilhosa que Deus nos deu, e podemos ter a liberdade de sair em pleno domingo de culto, sabendo que tem uma equipe maravilhosa de filhos lá pregando, cuidando da igreja, porque a igreja é de Jesus, e nós somos só amigos do noivo, então a gente é livre. Eu tenho certeza que aqui Deus estará levantando pastores, e alguns vão ser diáconos, vai ter alguns profetas, evangelistas, apóstolos, pessoas que vão cooperar, e vai ter outras pessoas que vão só ajudar, que vão fazer uma comida, que vão fazer alguma obra na igreja, que vão estar ajudando a levar ajuda para o necessitado. E tudo bem, o reino é assim. Amém? Glória a Deus. Quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 1, verso 26. Tem tudo a ver, né, com a igreja cheia de crianças. Aleluia. Glória a Deus. Tomamos um café hoje que nem os cafés coloniais lá de Gramado não tem. Nem Salomão em toda a sua glória tinha uma mesa daquelas ali. Maravilha. Diz assim a palavra de Deus, verso 26 do capítulo 1 de Gênesis. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então há um papel sobre a vida do homem, do ser humano. Há um papel onde Deus sempre quis um relacionamento direto com os seus filhos. A vontade de Deus sempre foi essa, aproximar as pessoas dele. Deus criou todas as coisas, todos os anjos, porém os anjos, eles foram criados em um tempo anterior à formação do homem. E a terça parte desses anjos, elas se corrompeu por aquele que era o líder da adoração, de um anjo que era todo cheio de pedras preciosas, instrumentos musicais presos ao seu corpo. Ele era por si só a adoração. Porém, ele, um belo dia, ele se acha, ele tenta ser igual a Deus, ele começa a usar o verbo na primeira pessoa, quando diz assim, eu, ele bate no peito e diz assim, eu.
eu subirei, eu me assentarei, eu serei igual ao Altíssimo. E eu imagino que ele nem terminou a segunda frase, e o Senhor o lançou por terra. Então, após a queda do inimigo das nossas almas, é óbvio que Deus sabe todas as coisas. Deus não faz nada de improviso. Mas quando Deus cria o homem, Ele faz o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, o ser humano foi criado com a aparência de Deus, mas também com atributos de Deus. E Deus fez o homem, formou o homem com as suas próprias mãos, com um propósito, com um objetivo, para que realmente fosse a menina dos olhos da criação. Havia um propósito definido. E obviamente, quando Deus está formando ali o Adão, Ele sabia que o Adão ia pecar. Ele sabia. Porque Deus é onisciente, onipotente, Ele está em toda parte, Ele sabe todas as coisas. E talvez você pergunte, mas por que fez então? Por que não fez um outro que não pecasse? Porque Deus, Ele faz o ser humano com um livre-arbítrio, com o poder de escolher o que quer, o que não. Deus não interfere na escolha do homem. Porém, a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 13, que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Então, no reino do Espírito, na eternidade, o Cordeiro já havia sido imolado. E eu gosto muito de explicar o que é eternidade. E é óbvio que eu não tenho o entendimento para explicar tudo, mas basicamente eu consigo, da minha maneira, tentar pelo menos tornar claro o que é eternidade. A Bíblia diz que o Senhor habita de eternidade a eternidade. É como se houvesse algo gigantesco, uma grande bolha gigantesca, onde tudo, o universo, todas as coisas ficassem ali dentro desse grande lugar que essa bolha chamada eternidade, ali não há passado, presente e futuro. E Deus está nesse lugar. Então lá Deus, Ele não precisa pensar o que aconteceu ontem, porque Ele já está no ontem. Deus não precisa tentar imaginar o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Por quê? Porque Ele está há 1000 anos. Ele está hoje, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o grande eu sou. Deus, Ele não existe. Como assim, pastor? O senhor não acredita? Claro, eu acredito. Deus não existe, porque só existe quem tem começo. Nós existimos, mas Deus não existe. Por quê? Porque Deus é. Antes de haver, Ele é. Não tem como conjugar Deus, o verbo, porque Ele é o verbo, Ele é ação, Ele é todas as coisas. Então na eternidade Ele sabe tudo. Ele moldando ali o Adão, Ele sabia que haveria de pecar, mas dentro da eternidade, dessa grande bolha atemporal, Ele já tinha entregue o seu filho a morrer numa cruz. Só que hoje nós temos, no mínimo, vamos simplificar, 3 classes de pessoas dentro desses quase 8 bilhões. Eu já não sei se não está 8 bem contadinho. Eu acho que já temos 8 bilhões de habitantes no planeta. E aí haja comida para 8 bilhões de pessoas, haja recursos. Mas a maioria das pessoas vive por necessidade. O que é viver por necessidade? Alguém aqui já viveu por necessidade assim? Eu já vivi. Viver por necessidade é você trabalhar que nem doido, desesperado, para tentar ter o dinheiro do almoço. É trabalhar à tarde, tentar vender, produzir algo para a noite e ter algo para a janta. Eu já houve tempo da minha vida de fabricar algumas coisas ali para vender, e conseguir entregar e já passar direto no mercadinho, chegar de noite com algo para fazer. Isso é trabalhar por necessidade. Sabe, viver por necessidade, você não consegue planejar, você não consegue fazer um plano para nem médio período. Você tem que fazer tudo para hoje, tudo para hoje. Trabalha na necessidade. Então pessoas vivem assim hoje. Grande parte não é por escolha, é por situação ou por algo que a pessoa fez, está colhendo decisões mal tomadas. Às vezes a gente no ímpeto toma alguma decisão, vai na empresa, eu vou pedir as contas, não aguento mais, e aí se arrepende.
E aí vai ver que rapidinho gasta o dinheiro da indenização e daí entra no campo da necessidade. E eu creio que tem bilhões de pessoas no planeta vivendo pela necessidade, juntando de manhã para comer de noite. Mas existe uma grande parcela, uma geração que vive por prazer, para o prazer. Ser feliz a todo e qualquer custo. O importante é ser feliz. Hoje é muito normal. O importante é ser feliz. E as pessoas passam por cima de tudo, de todas. Muitas vezes acabam com o casamento. Não, eu quero ser feliz. Sem importar com os filhos, com o cônjuge, com a família. Pessoas querem ser felizes. Elas querem ganhar dinheiro para viajar, para conhecer lugares. E nós vivemos hoje uma crise onde essas pessoas que querem ser felizes a todo custo são as mais infelizes. Nunca houve tanta depressão, tanta síndrome do pânico, nunca houve tantas doenças da alma, doenças emocionais. E gente, eu sei que elas existem e eu sei que ninguém está livre delas, ninguém. Nem pastores, nem bispos, nem... É algo que realmente existe, é comprovado, não é uma invenção, não é demônio. Mas isso é devido ao sistema que nos envolve muitas vezes, que nós não entendemos, e esse sistema muitas vezes vai nos tragando, vai nos engolindo. Então grande parte da população hoje vive num desespero, tentando ser feliz, tentando viver por prazer. Então os relacionamentos, eles perderam o valor, porque se coloca preço em relacionamentos, se você põe um preço, não tem mais valor. Então hoje as pessoas estão morando juntas, mas já prevendo que daqui a pouco já vão se separar mesmo. Então vamos deixar assim, bem casado é o que vive assim, não precisa casar, não precisa... Ou seja, nós já estamos entrando no relacionamento na dúvida se vai dar certo. Por quê? Porque o importante é ser feliz. Mas isso não é o projeto, não é o plano de Deus. O plano de Deus, ele é perfeito. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, mas ela é perfeita. E a vontade perfeita de Deus fala de uma obediência até o final, até aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E gente, eu vou contar algo que talvez não seja segredo para você. Não existe felicidade longe de Deus. Não existe. Por quê? Porque o dia mau ele vai acontecer, vai ter um dia da crise, talvez vai ter, não pastor, está amarrado, cancelado, anulado, o sangue de Jesus tem poder, claro que tem, mas talvez chegue um dia de dificuldades, talvez chegue um dia de luto, e nós vamos ter que enfrentar muitas vezes, só em Deus nós vamos enfrentar isso. Eu tenho 3 anos, eu tive Covid, na época, final de 2020, na virada do ano para 2021, um mês depois do Covid, uma daqueles coágulozinhos foi parar na minha artéria principal do coração, trancou tudo, eu infartei, quase morri. E eu confesso que eu vi a luz do túnel, e eu estava ali pensando, eu vou morrer, eu sei, eu vou para os braços do Pai, mas eu clamei, Senhor, eu tenho uma filha de 13 anos, estava com 13 anos, eu quero levar ela no altar, Senhor, me dá mais um período de vida. Fiz igual o rei Ezequias, Senhor, dá mais um tempo para mim. Eu não conseguia falar, eu não conseguia orar, eu só conseguia resmungar. Eu comecei a orar em língua cheia, e já me sentei no banco do carro às 3 da madrugada, e eu disse, Senhor, eu com esse 110 quilos caio no chão, ninguém me arrasta, bate em casa, acordou na madrugada meio dormindo, e eu digo, me leva, peguei a primeira roupa, enfiei de qualquer jeito, uma roupa velha ali, e fui, sentei no carro e digo, me leva. Quando ela vai sair, um vizinho abençoado, graças a Deus se mudou, deixou o caminhão no nosso portão, assim, não passava o carro, tentando manobrar ali, e até conseguimos sair. Porque se fosse um carro pequeno, eu te dava uma ré, jogava lá do outro lado e ia embora, depois voltava para ver o que dava, mas era um caminhão. E aí naquela hora ali eu fiz igual a Abraão, Senhor, deixa eu casar minha neta pelo menos, já que eu estou, nós estamos conversando, eu estou quase morrendo, o Senhor já vi que eu não morri agora, vi que o Senhor me deu um tempo para me casar minha filha, seria pedir muito se eu casasse a minha neta, daí a gente já começa a negociar com Deus.
Eu fui para o hospital muito mal e, de fato, o infarto que eu tive, 50% das pessoas morrem na primeira 1 hora. Eu tive que colocar 2 stents, depois tive que colocar um CDI. Então, quando você me cumprimentar, não dá um tapão assim, né? E bem aqui tem uma caixinha eletrônica, tem um negócio aqui, e a gente chegou, e esse aparelhinho que eu uso é porque eu estou proibido de morrer, porque se eu der um piripaque, ele dá um choque, eu volto. E é verdade, ainda não aconteceu, nem vai acontecer. Mas eu já vi vídeos, né, de pessoas que estão trabalhando ali, blum, cai, morto. E aí o aparelho dá um choque lá no coração, a pessoa pula de novo e sai penteando o cabelo. É um negócio, a tecnologia, é um negócio maravilhoso. É maravilhoso. E eu brinco. Por que eu brinco? Porque eu não vou ficar chorando porque eu tenho um aparelhinho no coração com 2 fios que vai lá dentro do coração. Para que eu vou ficar triste? A vida é um dom maravilhoso. E eu já fiz uma parceria com Deus, Ele liberou para mim casar minha filha, minha neta, então bem tranquilo. Aleluia. Eu sei que eu vou para os braços do Pai, eu sei para onde eu vou, eu sou filho de Deus. Mas a minha família, eles querem eu mais perto um pouquinho. Então está tranquilo, está bem. O grande problema é quando nós não sabemos para onde nós vamos. Então o dia de luto, o dia de dificuldade, ele vai acontecer, a idade chega, a gente já, né, se eu já vou pular daqui, já não dou aquele pulo que eu dava, um duplo carpado com mortal, e eu era faixa preta de arte marcial. Agora eu pulo daqui já estou, né? Por quê? Porque já estou coroa, já estou pesado, e estou tudo bem, maravilha, glória a Deus. Eu gosto de ver os outros correndo agora, beleza. Mas entenda algo, há algo sobre as nossas vidas. Nós não vamos viver por necessidade, gente. Filho de Deus não vive, sabe? Isso aí, quando tem dinheiro para pagar a conta da água, a conta da luz, vão cortar. Não. Isso não é vida. Isso não é vida. Isso é uma sobrevivência. Deus tem uma vida para você. Não é questão de salário. Mas eu ganho só um salário. Não, a prosperidade de Deus não se trata de quanto eu ganho, mas de como eu vivo, de quanto eu sou grato, de quanto eu dependo de Deus, porque Deus é o Deus da multiplicação, o Deus de milagres. Eu tenho certeza que a vida de cada um aqui já foi profetizado algo da parte de Deus. Tem alguém aqui que nunca recebeu uma profecia, uma palavra de Deus sobre a sua vida? Levanta a mão, sério, levanta a mão. Depois eu vou orar contigo, Deus vai liberar uma palavra sobre a tua vida. Não vai embora. Como é que é o teu nome? Oi? Leonardo, eu te convoco para nós vamos orar depois e Deus vai dar uma palavra para ti, com certeza. Aleluia. Todos nós temos, só que a gente fica na dúvida, não é, é sim. Toma posse dessa palavra e faça com que ela realmente trabalhe na sua vida. Porque a gente recebe uma palavra, recebe uma profecia e fica sentado esperando. Não! É oração, orar e ação. Amém? Então entenda, Deus ele tem um propósito com as nossas vidas. Não vou viver por necessidade, não vou viver pelo prazer, mas quando eu entro no propósito, viver por propósito é uma pequena faixa da população que vive por propósito. Somente filhos de Deus vivem por propósito. Dentro do propósito de Deus há solução para as minhas necessidades. As minhas necessidades são supridas nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui nós falamos de coisas, tudo vem dele. Então há provisão, a minha necessidade é suprida nele. Se eu estou vivendo o propósito, eu vou viver com prazer na família, prazer com a minha esposa, prazer de ter uma mesa com os meus filhos, prazer de ver os filhos, os netos crescendo, sabe? É maravilhoso viver pelo propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele está realmente em nós entendermos quem nós somos. Somos filhos de Deus. Ponto, acabou, não tem para ninguém, nós somos filhos. O meu pai é dono do ouro, da prata. Mas a política, gente,
Deus é mais. Nós estamos trabalhando, nós estamos vivendo por algo muito maior. Nós estamos vivendo por novos céus, nova terra, uma nova Jerusalém que desce do céu ataviada como noiva. Nós vivemos para algo que aponta para um lugar nele que não vai haver choro, lágrimas, tristeza, nada. Você está entendendo que vale a pena investir nosso tempo, que é tão breve. Ontem eu estava jogando bolinha de gude, soltando pandorga, jogando taco de pé descalço na rua. Hoje já tem uma pessoa lá na minha casa que chama vovô. Às vezes eu penso assim, mas é eu. Passou muito rápido. Quando eu vejo, eu sou avô. E vocês mais jovens, aproveitem nesse momento tão maravilhoso que é a juventude, desfrutem, mas lembrem-se do Criador. Façam bom uso da juventude. Moças solteiras, belas, lindas, valorizem-se. Não se atirem em qualquer um, não. Ser muito melhor do que o mundo prega lá fora. Valorize a beleza, a juventude que o Senhor te deu. Sabe, entenda que você é uma princesa. Jovens, moços, trabalhem, se esforcem, estudem, busquem a Deus, se tornem, sim, bons filhos, bons funcionários dos seus setores, departamentos. Sejam os melhores. Vamos chamar de puxa-saco? Deixa chamar, seja o melhor. Que as pessoas te perguntem, você conhece alguém assim que nem você para indicar para essa vaga? E você vai dizer, tenho um colega lá, um irmão da minha igreja, ele é tipo eu, a gente estuda junto, a gente sonha junto, é isso que o mundo precisa, referenciais de todas as idades, dos mais jovens, das crianças, até os mais maduros. A minha neta está no segundo prézinho, pré-2. A professora se surpreende com como ela age na sala de aula, pela educação, pela maturidade dela. Se ela dá um espirro, ninguém fala nada, ela diz, vovó, você não viu que eu espirrei? Saúde! E ela, obrigado. São pequenos detalhes, mas no mundo caído, no mundo pecaminoso, isso faz grande diferença. Sabe, e nós temos uma grande responsabilidade. Nos dias de Josué, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, no capítulo 5, o verso 1 diz, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não havia mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira, passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. E então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra. O Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel, porém em seu lugar pôs a seus filhos. Eu li rápido, talvez você não entendeu o que ele está falando. Como dizem os americanos, what are you talking about? O que ele está falando? Estou falando que o povo que saiu do Egito tinha uma promessa de entrar na terra prometida, de um lugar maravilhoso. Porém eles se comportaram de maneira tal que foram não somente reprovados por Deus, porque o primeiro passo é a reprovação, depois a rejeição. E agora Deus precisou
de uma nova geração, dos filhos daquelas pessoas que não foram aprovadas para entrar no lugar da terra da promessa. O ponto que eu quero chegar é que nós, os mais velhos, vamos ser sim cobrados por Deus, pelo nosso posicionamento, que nós somos responsáveis, não por uma nova geração, mas pela próxima geração. Nós vamos ter que prestar contas acerca dos nossos filhos. Talvez você que está aí, que é um pouco mais, regula com a minha idade, talvez seu filho já esteja afastado, ele não quer mais saber de igreja, e quem sou eu para culpar alguém? Mas o fato é que o profeta Malaquias, ele fala no capítulo 4, que nós que viveremos dias, e eu creio que já estamos vivendo dias do profeta Elias, não do profeta aquele que já morreu, Elias em si, mas de uma unção, da manifestação de Deus, porque o nome Elias é Eliá, ou seja, o poder manifesto de Deus. E o poder manifesto de Deus, ele está acontecendo em nosso meio, nas igrejas, nas ruas, nas esquinas, onde homens e mulheres de Deus manifestam o poder de Deus através das suas vidas. E esse dia vem chegando, onde os pais se reconciliam com os filhos. Ah não, mas se ele não me procurar, ele que errou, ele que falhou. Não, eu sou pai, eu procuro, eu vou atrás, eu entendo. Então, quem entende paga o preço, quem entende vai atrás, quem entende busca pedir perdão. Dia de reconciliação dos pais aos filhos, e depois dos filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então há uma geração que nós precisamos colocar diante de Deus, melhores do que nós, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Eu pensei que eu não ia ver as coisas que eu tenho visto, e nós estamos vendo tantas coisas. Você olha para um lado, você vê guerras, Israel muitas vezes sendo perseguida, aquilo que acontecia na Segunda Guerra, a partir de 1935, com a ascensão de Hitler, depois na Noite dos Cristais, onde quebraram as lojas dos judeus, onde começaram a colocar as estrelas, posteriormente começaram a prender, mandar para guetos e matá-los. Hoje é uma perseguição do povo de Deus. Por que os judeus são perseguidos? Porque eles são justamente a promessa de Deus para a volta do Messias, para a volta de Jesus, e eles estão se convertendo em massa. Então Israel está chegando a um ponto de conversão. Isso aponta para Jesus. As novilhas vermelhas da consagração dos sacerdotes, novilhas vermelhas não tem uma manchinha, nada, nem no casco, nem no chifre, nem no focinho, todas vermelhas, já estão lá em Israel, em Siló, no mesmo lugar onde a Arca da Aliança estava nos dias do profeta Samuel, no mesmo lugar onde havia um tabernáculo, onde havia um altar, o primeiro templo, antes do templo de Salomão, havia ali nos dias do profeta Eli. As novilhas vermelhas já estão lá. Os sacerdotes já estão treinados. Você sabia que alguns 5 anos atrás houve um chamado, uma convocação em Israel para todos os jovens nascidos em Israel, que não nasceram em hospitais, porque um sacerdote não pode entrar em lugares contaminados, que nunca entraram em cemitérios, descendentes da tribo de Levi, que podiam comprovar a sua genealogia. Foi escolhido esses jovens, já estão sendo preparados com vestes e com tudo, porém eles ainda não podem exercer o sacerdócio, porque precisam do sacrifício das novilhas vermelhas, e elas já estão lá aguardando uma ordem. Isso fala da volta do Messias, está muito próximo. Não é apenas as profecias, não digo apenas no sentido pejorativo, porque profecias são profecias. Quando nós falamos de, por exemplo, o profeta Isaías disse que uma virgem daria à luz. Isso, para aquelas pessoas da época, não, uma virgem não pode dar à luz, isso é impossível. Se fosse hoje, diz, não, é cientificamente impossível, não pode, a menos que fosse inseminação artificial, mas não era o caso. Isaías disse isso.
Isaías disse que nasceria um menino, que sobre ele estaria o poder, o cetro de justiça estaria com ele, que o seu nome seria Emanuel, Deus conosco, que ele seria chamado de Pai da eternidade, Príncipe da paz, e uma série de outros nomes. Isso aconteceu. O mesmo profeta Isaías liberou profecias maravilhosas de que no grande dia a ursa e a vaca pastariam juntas. Você não pode imaginar uma ursa e uma vaca comendo grama junto. Óbvio que a ursa ia papar a vaca, ou a vaca ia fugir. O mesmo profeta que disse que uma virgem daria à luz, disse que nesse dia a criança de colo vai botar a mão na toca de uma áspide, que é extremamente venenosa, mas não vai ter mais veneno. De que o leão e o cordeiro vão andar juntos. Ele falou, o mesmo cara que disse que uma virgem daria à luz. Então, se ele falou tantas verdades que se cumpriram, as outras que ainda não se cumpriram, certamente vão se cumprir. Você sabe que no início da criação, em Gênesis, antes do homem pecar, todas essas coisas eram verdadeiras. Os animais se alimentavam de frutos, de sementes, o homem se alimentava, eu imagino que tinha frutas de todo tipo, coisas maravilhosas, que tinham tudo que o ser humano precisava. Até porque o homem não era eterno, ele não ia morrer nunca. Porém, com o pecado, além da vida do homem ter sido estabelecida em um período muito curto, ainda que eles viviam 900 anos, Matusalém foi o que mais viveu, que se tem registro, e depois Deus foi eliminando, depois do dilúvio caiu. Alguns viviam ainda 120, 150 e foi baixando até que chegou nos nossos dias 70, 80. O que passa disso já é cansaço, é enfado. Alguns vão até 100 e pouquinhos. Mas gente, a pessoa com 100 e poucos anos já está limitada. Então toda aquela maravilha que Deus tinha feito para o ser humano, aquilo foi deformado. Os animais, eles não eram carnívoros. O leão, ele não tinha dente canino, ele tinha dentes incisivos, molares, ele comia palha, ele comia grama. Você pode imaginar o leão pastando? Eu não consigo, mas era. Eu imagino que era diferente, não precisava ter garras. Mas o pecado do homem deformou as plantas, elas não tinham espinho, não havia urtiga, não havia insos. Mas devido ao pecado, passou a ter espinho, inso, urtiga, tantas outras pragas que não existia. Por quê? Porque era paraíso, o nome já diz paraíso, lugar de delícias. Só que Deus, ele continua querendo que nós tenhamos um lugar assim. E nós trabalhamos hoje para esse grande dia que nós vamos estar de novo com o Senhor, num lugar maravilhoso, nem que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que não passou no coração de ninguém, não tem, é maravilhoso. Porém, sabe, é como se nós estivéssemos num lugar e nós tivéssemos uma informação privilegiada. Olha, essa praia aqui, dentro de 3 horas, vai vir um tsunami e vai varrer tudo. O que a gente ia fazer? Correr para se salvar? Ou correr para tentar tirar mais pessoas possíveis? Eu não conseguiria fugir sabendo que os que ficassem iam morrer todos. Eu preferia arriscar até o último minuto para tentar tirar o maior número de pessoas possível desse lugar. E nós estamos vivendo dias onde o tsunami está se formando. É como se o mar desse aquela recuada, assim, todo mundo, olha só, corais, pedras, olha aqui uma estrela do mar, coisa linda, o mar recuou. Esse é o primeiro sinal. Nós vivemos dias que apontam para a volta de Jesus, e nós olhamos para os nossos familiares, muitos não se converteram ainda, e quando nós estamos na dificuldade, na luta, a gente diz assim: Jesus, volta de uma vez, como se ele respondesse: eu não quero voltar agora, porque o teu pai, a tua mãe, eles vão ficar para trás, porque eles não são convertidos. Olha, o teu tio, o teu primo, o teu irmão. Então não tarda, o apóstolo Pedro já dizia 2000 anos atrás, não tarda a volta do Senhor como muitos pensam, mas Ele é longânimo, compassivo. Ele está nos dando oportunidade que nós resgatemos o maior número de pessoas possível.
quando eu conheci a Jesus, nós temos de conversão 28, né, que nós nos batizamos, e o pastor tentou me explicar como é que era, e eu digo, não pastor, eu não posso me batizar, eu sou cheio de pecado, eu não posso me batizar, pastor, não dá. E ele me explicou, não Flávio, não é assim, não existe pessoas perfeitas, é assim, foi me explicando, e eu digo, e eu me batizei, e a partir dali, dali uns dias eu já estava querendo pregar a palavra, já estava com a Bíblia na mão, querendo ensinar, e Deus, pela misericórdia, foi dando graça, e quando eu vi, já estava liberando grupos nas casas e pregando. Passou 28 anos e eu continuo pregando, e eu continuo, querendo cada vez mais anunciar salvação. Jesus está voltando, e Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. O dia da salvação é hoje, tá? Não é amanhã. O dia é hoje. E quando nós olhamos ao redor, há uma banalidade, as pessoas estão desesperadas, as pessoas têm sede, as pessoas têm fome, as pessoas buscam algo mais, há um vazio gigantesco em grande parte da população do planeta. As pessoas hoje, elas estão cultuando tantas coisas, porque dentro delas há um vazio, dentro delas algo clama, e é algo que está na Bíblia, em Romanos, se você quiser abrir comigo, Romanos capítulo 8, enquanto eu tomo um golinho d'água. É bom água, né? Você já parou para pensar como é que se faz água? Pega 2 gases e faz um negócio líquido, oxigênio, hidrogênio, e faz um negócio. Vai dizer que uma explosão no universo ia fazer água? Não tem como. Não tem como. É só Deus. 3 dias sem esse líquido, já era, acabou. E 3 dias na sombra, né? Se for um dia no sol, já era. E não tem coisa mais gostosa que água, né? Tem, que na hora da sede, você pode tomar suco, pode tomar o que quiser. Inclusive isso que você pensou aí, que eu não falou, e eu também não vou falar, mas que você pensou. Eu sei que pensou. E isso aí eu já tomei muito na minha vida, mas não... Essa escola aí que você estudou, eu fui expulso. Fui expulso dessa escola, por mau comportamento. A escola já era para mau comportamento, e eu consegui ser pior, e eu fui expulso da escola. Mas glória a Deus, porque daí quando eu estava perdido, eu fui achado. O Senhor me achou. Romanos, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e ele diz, verso 18, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há sofrimentos no tempo presente, sim, a gente passa por algumas coisas. Só que Paulo está dizendo, por mais que você esteja sofrendo, talvez pessoas no hospital, talvez pessoas esperando notícia de alguém, gente, é coisa terrível. A gente vai nos hospitais e vê o desespero das pessoas na porta quando recebem a notícia, uns se abraçam, choram, gritam. Gente, crianças, meu Deus, aí você vai numa ala de crianças, a gente sai de lá arrasado. Então tem muitas pessoas passando por muitos sofrimentos. E Paulo está dizendo aqui, olha, os sofrimentos do presente, eles não se comparam com as glórias do porvir. E no 19 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Você está entendendo? Que a vaidade hoje é a coisa mais cultuada no planeta. Hoje as pessoas estão na academia,
Em vez de fazer o exercício, estão com o celular ali, pega 2 ferrinhos, levanta, mas tem que... Está ali, está correndo. Aí o crente vai para o monte orando. No monte. Então desliga esse celular. Então a criação está sujeita à vaidade. Porém, quem tem sujeitado muitas vezes a criação é o inimigo das nossas almas. Nós não vamos viver pela vaidade, nós vamos viver pelo propósito. Então a criação, o planeta anseia uma resposta. As pessoas anseiam algo. O teu vizinho, ele anseia algo. Os teus parentes anseiam. O teu colega de trabalho, teu colega de escola, ele anseia algo da tua parte, da minha parte, da nossa parte. Um posicionamento, uma manifestação. A criação geme pela manifestação dos evangélicos. Não é dos evangélicos, dos filhos de Deus. Por quê? Porque Deus não é evangélico. Deus é bom, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Então você não precisa mudar de religião para servir a Deus. Você só precisa se tornar filho de Deus. E como que se torna filho de Deus? A gente às vezes vê uma frase, né? Antigamente botava no caminhão: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Gente, não é assim para ser filho do dono. Para ser filho de Deus é necessário um posicionamento. Eu preciso crer em meu coração e confessar com os meus lábios que Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador. Eu preciso entender que pelo sangue de Jesus eu fui comprado. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. É interessante que não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Em Mateus 20:20, a mãe de Tiago e João, ela chega para Jesus e diz assim: mestre, querido mestre. E elas tinham acesso ali a Jesus. Elas serviam, imagino que elas traziam as quentinhas, os marmitex para Jesus. Elas levavam a roupa do Senhor para a lavanderia. Estou parafraseando, mas elas traziam o alimento, elas costuravam as roupas. Então elas tinham intimidade com Jesus. Ela chegou num dia: sou mestre, o Senhor é tão querido, e eu sei que o Senhor tem um reino aguardando, e será que o Senhor poderia colocar as 2 filhinhas, minhas filhinhas, Tiaguinho e Joãozinho, com o Senhor, um na esquerda e outro na direita, quando o Senhor estiver no seu reino? E aí Jesus disse: você não está entendendo. Não, é uma esquerda e uma direita, pode ser qualquer um, tem uma ordem, os fatores não alteram o produto. Mas ele chega para eles: vocês podem tomar o cálice que eu estou para beber agora? Ele diz: claro, amado mestre, claro que sim. Eu imagino que Jesus deve ter chacoalhado a cabeça e disse: não, eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo. E eles não estavam entendendo. Em Mateus 27 tem um texto maravilhoso que traz muitas maravilhas nele, e no verso 15 em diante diz assim, próximo, da crucificação de Cristo. Verso 15 diz: ora, por ocasião da festa da Páscoa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: para quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja tinham um entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiam o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou Pilatos: o que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Sabe que nesse tempo aqui, os maiores religiosos, os maiores estudiosos da palavra de Deus, os fariseus, eles eram as pessoas que mais esperavam o Messias. Os fariseus eram as pessoas
Depois que os sacerdotes eram os homens que mais conheciam as Escrituras, eles guardavam a lei escrita, a palavra, todo o Antigo Testamento que estava escrito, e guardavam todas as tradições orais, porque haviam leis que não eram escritas, eram faladas, eles passavam de pais para filhos, e essas leis eram exageros do que estava escrito, era como se estivessem melhorando, como se hoje, dá o dízimo. Eles eram tão bons que eles diziam, não, dízimo não, tem que ser 11%, 10%, tem que... Eles sempre queriam a mais, eles davam sempre uma melhoradinha. Então várias coisas ali que eles inventavam era para se mostrar aos caras, mas eles acreditavam no Messias, só que eles estavam tão envolvidos com os costumes, com os rituais, com tudo que acontecia. É como se hoje a gente veio para a igreja e a gente está preocupado com o ar, com as cadeiras, com o louvor, quais louvores vão cantar, quem que está na escala, não, esse irmãozinho não gosta porque é desafinado, mas esse pastor vai pregar, mas não, estavam tão preocupados com os pormenores que Jesus entrou, sentou numa cadeira, assistiu o culto, curou enfermos, fez milagres e foi embora, e eles não perceberam que era Jesus dentro da igreja. Parafraseando, eles não perceberam. E Pilatos, ele não era um cara querido, bacana, ele era um político, ele queria fazer uma média, só que ele não se posicionou, e graças a Deus não, porque se ele se posicionasse, nós não estaríamos aqui, porque Jesus não teria ido para a cruz, era necessário. O nome Jesus no original, Yeshua. Salvação, bota um H mais Yeshua. Salvador, salvação. Barrabás, você já viu alguma criança com o nome de Barrabás? Você conheceu alguém, levanta a mão, alguém conheceu alguém com o nome Barrabás? Um colega de serviço? Você teria coragem de botar o nome do filho de Barrabás? Só que, como a gente fala português, a gente passa batido o nome Barrabás. Só que o nome é aramaico, uma linguagem antiga, falada na Babilônia, e o povo de Deus ficou na Babilônia e acabou incorporando um idioma que não era deles. Eles eram hebreus, falavam hebraico. Porém, muitos anos lá, eles começaram a falar aquela língua, porque era muito influente, era um país muito rico, era um lugar muito rico, eles aprenderam e incorporaram aquele idioma. Era como se nós brasileiros vamos para os Estados Unidos e os filhos lá começam a falar só inglês. Agora a gente volta para o Brasil, a gente ainda fala português, mas os filhos não sabem falar português, eles falam somente inglês. Era basicamente isso. Eles falavam a linguagem dos babilônios, aramaico. E em aramaico o nome Bar-Abba. Bar quer dizer filho, o mesmo que no hebreu é Ben-Ur, filho de Ur. Então, prefixo Bar quer dizer filho, e Abba, Abba você sabe, Abba, pai. Então ele era filho do Abba, filho do pai, Abba. E ele faz uma pergunta: vocês querem que eu prenda o Salvador ou o filho do Abba? E todo mundo diz: o filho do Abba, libera. E a gente não se dá conta que Jesus, ele estava morrendo em meu lugar, em seu lugar. Para quê? Para que você, para que eu nos tornássemos Bar-Abba, Barrabás. Então hoje eu e você que somos os Barrabás, filhos do Abba. E quem morreu em nosso lugar? Quem era para estar na cruz? Eu. Por quê? Porque eu pequei. Todos pecaram. Jesus não precisaria. Ele não tinha pecado. Entenda que ele morreu em meu lugar para que nós nos tornássemos filhos. E o João, que aquele que queria sentar no lugar de exclusividade, olha que loucura. Em Lucas 23, não precisa abrir, verso 33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou Gólgota, ou Caveira, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda.
Olha o que eles estavam pedindo, olha o que a mãe deles estava pedindo para eles. E Jesus disse: não, vocês não estão entendendo para onde eu vou. Eu vou para a cruz. Não peço para ficar uma à esquerda e uma à direita. E foi literalmente 2 malfeitores, um à esquerda e outro à direita. Interessante que um deles xingava, blasfemava. Imagina ele sofrendo, pregado, sangrando, olhando para Jesus assim: tu não é o filho de Deus, tu não é o cara, então nos tira daqui. E o outro disse assim: cara, cala a boca, cala tua boca, a gente é pecador, a gente é bandido mesmo, a gente merece estar aqui. Mas ele não, ele é um homem santo, ele é justo. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, ou melhor, quando vieres no teu reino. Ele tinha um entendimento, eu não sei como que ele conseguiu ter a revelação que quase ninguém teve. Os religiosos não tiveram, os estudiosos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, não tiveram essa revelação. Os próprios discípulos, eles não tinham essa revelação. E um bandido que está ali, ele diz assim: quando você voltar na sua basileia, no original, no grego, quando você voltar na sua basileia, quando você tomar posse do reino, lembra-te de mim. E Jesus responde o quê? Ainda hoje estará comigo. Não, ele não disse na basileia, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paradiso, no paraíso. Isso fala de quê? De que todos que morrem antes da volta do Messias, né? Da volta do Messias, todos vão estar com o Senhor descansando nesse lugar que é uma prévia, que é o paradiso, onde os que morrem no Senhor vão aguardar ali ao grande dia do Senhor, quando o Senhor vai ressuscitar os mortos. E aí os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e aí os corpos que estão lá putrefados, em pó, restos, quase nada, talvez moléculas, tudo isso vai se transformar em um corpo semelhante de Cristo glorificado, e o Espírito que estava aguardando no Senhor junta. E aí vem novos céus, nova terra, e nós reinaremos com Cristo. Aquele homem, aquele malfeitor teve esta revelação. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós não temos a revelação que Jesus é o rei, que ele voltará para estabelecer o reino, a basileia, e que nós vamos reinar com Cristo, que nós, seus filhos, estaremos com ele para sempre. Então entenda que vale a pena. Vale a pena nós investirmos no reino. Vale a pena nós levarmos os nossos filhos para esse lugar de salvação. Vale a pena nós nos reunirmos, não apenas aos domingos, mas o domingo é uma expressão, é uma concentração da sede, da fome, da expectativa que nós temos para ouvir o que Ele tem para dizer. Assim como o Senhor preparou essa noite para transmitir um recado específico, e essa noite ela só tem hoje, amanhã é outro dia, semana que vem é outro, são outros caminhos, outras revelações, outros direcionamentos, mas eu preciso comer o pão diário que Deus tem para mim, não apenas no domingo, mas amanhã, quando eu acordo. Quem eu sou? Continuo sendo filho? Continuo sendo quem realmente eu preciso ser, dentro de um propósito que Deus tem para mim, para minha casa, para minha família, para os meus filhos? Vivemos dias complicados, ideologias políticas, as pessoas querem educar os nossos filhos. Foi mudado a língua portuguesa, porque a educação não é na escola, educação é nas casas, nas escolas há informação. Nas escolas as crianças são informadas, e hoje nem isso acontece. O que era no nível, vamos dizer, primeiro grau, vamos falar assim, na época dos nossos pais, hoje nem no segundo grau se tem, o nível médio não se consegue. Porque tanta ideologia, tanta coisa que eles vão inventando para encher a cabeça das crianças. Só que o papel de educar é nosso, é dos pais. Os pais é que vão educar os filhos.
A escola vai dar informação para eles. Grande parte dessa informação é lixo. Mas não há o que fazer, não há como nós sairmos do planeta. Mas a educação que nós damos a eles de princípios, não apenas princípios bíblicos, mas princípios de valor, de educação, são mais importantes, são mais fortes. Eles vão manter os nossos filhos firmados para o dia mau. Vão manter. Aquela voz da mãe, do pai falando, ela fala muito mais alta que a voz dos influenciadores digitais, do que os professores. E nós precisamos fortalecer essa geração. Se nós formos reprovados nisso, Deus vai ter que levantar uma próxima geração, assim como nos dias de Josué. Eles foram reprovados. O apóstolo Paulo escreve, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Ele diz: olha, os nossos pais, eles atravessaram o Mar Vermelho. Os nossos pais, eles comeram maná que caía do céu. Os nossos pais viram milagres, prodígios, sinais, atravessaram em seco o Jordão. Mas eles foram reprovados por Deus. Por quê? Porque cobiçaram coisas más, praticaram imoralidade, e eles murmuravam. Esses são pecados que muitas vezes nós cometemos. Cobiçar coisas más, imoralidades. Nunca se praticou tanta imoralidade. Por quê? Porque a imoralidade é muito acessível. Nos dias que eu era guri, para se acessar a imoralidade, tinha que pedir para algum amigo mais velho, um irmão mais velho, ir num lugar para comprar uma revista daquelas. E aí estava lá, e escondido, e escondia depois da mãe, do pai, era o acesso. Agora não, agora está na palma da mão. Tanto faz de uma criança de 3, 4 anos, como de uma pessoa de 70, 80. Tanto faz numa telona, numa tela média ou uma telinha. Tanto faz debaixo das cobertas, enquanto o cônjuge está virado para o lado dormindo, ou dentro da sala, ou dentro do ônibus, ou dentro do carro. Imoralidade. Porém, Apocalipse capítulo 22 diz que ficarão fora. Isso é muito sério. Eu creio que nós precisamos. Eu vou encerrar. O tempo está avançando. Vou ler. Não quero colocar medo em ninguém de maneira alguma. Quem sou eu? Mas dizer minha mãe medo não é respeito, é bom. Apocalipse 22. Meu Deus. Eu amo o Apocalipse. Apocalipse não é o fim, é o começo. Eu vou ler rapidinho aqui, só para 21, não precisa abrir. Segura no 22, eu quero que você fique no 22. O 21 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, Deus habitará conosco, os homens. Aleluia! E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia, nosso amado Jesus. Meu Deus, se ler isso aqui é maravilhoso. Assusta um pouco. No capítulo 22, diz assim, verso 10: disse-me ainda: não cedes a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. E diz assim, 11: continue o justo fazendo, continue o injusto fazendo injustiça. Olha só, vai ter muita gente má continuando má, não vai mudar. Vai ter gente que não vai mudar. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Mas o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Aleluia.
Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão fala de uma paga. Essa paga pode ser boa, como pode ser má, pode ser benefício, como pode ser castigo. Todos vão receber algo, ou bom ou mal. Nós, o galardão é bom. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Não é os cachorrinhos, não. Cães são os falsos mestres, os falsos ensinadores, os que mentem. Os feiticeiros, os impuros, olha só, os impuros, gente. Impureza fica de fora. Os assassinos, mas eu nunca matei ninguém. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Os idólatras. Idolatria não tem a ver só com imagens. Tudo que toma mais o nosso tempo que a Deus, coisas, pessoas, podem ser ídolos nas nossas vidas. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aleluia.